um ex-jogador que passou por vários clubes de futebol aqui do estado. Rafael Júnior dos Santos Freire tinha 37 anos. Parentes e amigos prestaram as últimas homenagens ao ex-jogador nesta segunda-feira. O corpo foi sepultado no cemitério São Marcelo, em Ourém, cidade natal de Rafael. O ex-jogador morreu em um grave acidente na noite de sábado, na zona rural de Bragança. De acordo com a polícia, Rafael trafegava em uma moto pela estrada que liga a cidade à comunidade do Treme, quando bateu na traseira do caminhão. O veículo estava parado na lateral da via. Com o impacto da batida, a vítima foi arremessada, caiu na estrada e não resistiu aos ferimentos. Testemunhas contaram à polícia militar que o motorista do caminhão deixou o local sem prestar socorro. Durante a trajetória como meio-campo, Rafinha, como era conhecido no futebol, passou pelos times da Tuna, Capitão Poço, Caeté e Bragantino, no Pará, além de jogar nos estados do Amazonas e do Amapá, onde conquistou títulos estaduais e também no Distrito Federal. A Polícia Civil informou que a Delegacia de Bragança abriu um inquérito e apura as circunstâncias do acidente. Perícias já foram solicitadas e testemunhas estão sendo ouvidas. Um trabalhador morreu ontem durante uma atividade de manutenção em uma escavadeira na Mina do Sossego, na mineradora Vale, em Canaã dos Carajás, sudeste paraense. A vítima foi identificada como Iago Lima, de 26 anos, empregado de uma empresa terceirizada. Ele atuava como inspetor de manutenção e trabalhava na empresa há mais de 5 anos. As circunstâncias que levaram ao acidente ainda não foram esclarecidas e deverão ser apuradas pelas autoridades e pelas empresas envolvidas. A Vale Metais Básicos lamentou profundamente a morte do trabalhador e informou que as autoridades competentes foram devidamente comunicadas. A mineradora disse ainda que está prestando o suporte necessário à empresa contratada para auxiliar a família da vítima. A Delegacia de Canaã dos Carajás abriu um procedimento para investigar o caso e esclarecer as circunstâncias em que ocorreu o acidente. 3 homens foram presos em Ulianópolis, no sudeste do estado, por violência contra a mulher. A ação da Polícia Civil aconteceu simultaneamente no centro da cidade e em comunidades da zona rural. Entre os crimes estão lesão corporal no âmbito de violência doméstica e o descumprimento de medida protetiva de urgência concedida para as vítimas. Entre as vítimas estão uma grávida que foi violentamente agredida pelo companheiro que apresentava sinais de embriaguez. O suspeito tinha fugido do local, mas foi localizado pelos policiais. Todos os presos foram levados para a delegacia e estão agora à disposição da Justiça. A polícia investiga o arrombamento de uma casa lotérica no município de Rio Maria, no sul do Pará. Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança. Era madrugada. O criminoso se aproxima do prédio que fica nesta rua no centro de Rio Maria. Fica ali ao lado. Mas logo depois, com um alicate, arrebenta o cadeado. Em seguida, se esconde novamente por alguns segundos. Observa a movimentação e volta. Percebe que a porta continua fechada. Pega então uma ferramenta que parece um pé de cabra e força, até que consegue abrir. Depois de entrar na área de atendimento, segue para arrombar a porta que dá acesso aos caixas. Não encontra muita dificuldade. Logo depois de arrombar armários, o assaltante revira as gavetas dos terminais de atendimento, recolhe o que encontra. Mas é na parte de trás da casa lotérica que ele passa a maior parte do tempo. O objetivo? Arrombar o cofre. Primeiro, ele usa o pé de cabra. Depois, uma serra. Só então consegue abrir totalmente o cofre. No dia seguinte, ao chegar ao local, o gerente da lotérica só encontrou o enorme prejuízo. O valor roubado não foi divulgado. Até agora, ninguém foi preso. A Delegacia de Rio Maria investiga esse caso. Equipes trabalham na localização e identificação do suspeito de envolvimento nesse crime.
E uma mulher foi presa preventivamente no interior do Maranhão por fraude eletrônica em uma empresa aqui do Pará. Equipes da polícia também cumpriram mandados de busca e apreensão em endereços ligados à suspeita na cidade de Itinga. De acordo com as investigações da Divisão de Operações Especiais, ela era funcionária de uma empresa de tecnologia e software de computadores no bairro da Cremação, em Belém, e teria usado do cargo para acessar o sistema informatizado destinado à gestão de benefícios corporativos. Depois de auditorias na empresa, a polícia identificou que entre setembro de 2025 e abril de 2026, a mulher desviou cerca de R$115 mil. Quando o crime foi descoberto, a investigada fugiu de Belém. As investigações continuam para identificar se há outros envolvidos no furto qualificado e fraude eletrônica. Não há uma previsão para transferir a presa para o sistema prisional do estado do Pará. Parentes e amigos de David Vitor Nunes Nascimento, morto durante uma tentativa de assalto no bairro do Guamá, em Belém, na última quinta-feira, protestaram na Avenida José Bonifácio. A via foi interditada na tarde de hoje. O protesto bloqueou o trânsito no cruzamento da Avenida José Bonifácio com a Travessa Barão de Garapé-Miri. Os manifestantes atearam fogo em pneus e pedaços de madeira. Justiça! Justiça! O trecho é um dos mais movimentados do bairro do Guamá. E mesmo depois da intervenção do Corpo de Bombeiros e do fogo controlado, o trecho permaneceu fechado. O trânsito travou. Entre os manifestantes, indignação com a decisão da Justiça, que concedeu liberdade ao único suspeito de participação no crime, detido até agora. Antônio Felipe da Costa Teodoro foi preso na sexta-feira, no bairro da Cremação. Mas depois de uma audiência de custódia no sábado, ele obteve a liberdade com monitoramento eletrônico. De acordo com as investigações, Antônio Felipe é um dos criminosos que aparecem nestas imagens. Elas registraram os últimos momentos de vida de David Vitor Nunes Nascimento, de 21 anos. O jovem saía de casa, na Vila Primavera, no Guamá, quando dois homens partiram na direção dele e atiraram. Segundo a polícia, a intenção dos bandidos era roubar a motocicleta da vítima, mas logo depois ela foi abandonada. Não levaram a moto, mas levaram o bem mais precioso para o David, para a família, para todos que amam e amavam. A Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade, a Segbel, informou que equipes de trânsito estão no local do protesto, nesse momento, orientando os motoristas e organizando o fluxo de veículos. A Segbel recomenda que os motoristas evitem a área e busquem vias alternativas, enquanto a situação ainda não está totalmente normalizada. A gente lembra que esse trecho é o da José Bonifácio com a Barão, que fica ali no bairro do Guamá. É um acesso importante, por exemplo, para o campus da Universidade Federal do Pará. A Polícia Científica do Pará iniciou hoje a coleta de amostras genéticas de familiares de pessoas desaparecidas. O material biológico deve ser inserido nos bancos de DNA para o cruzamento de informações com corpos não identificados e a localização de parentes. A campanha de mobilização nacional para a coleta de amostras genéticas começou nesta segunda-feira na sede da Polícia Científica do Pará, no bairro Mangueirão, em Belém. A Polícia Científica do Pará ela tem um banco de dados de perfis genéticos que faz parte de uma rede integrada de bancos de perfis genéticos em que há compartilhamento de perfis. Então, cadastrado nesses bancos, nós temos perfis de pessoas de identidade desconhecida, tanto pessoas que já foram a óbito quanto pessoas vivas que elas por algum motivo não sabem quem são. Durante a campanha, familiares de pessoas desaparecidas poderão fornecer material biológico para obtenção de perfis genéticos que serão inseridos em bancos de DNA. Em seguida, esse material será comparado aos perfis de pessoas encontradas vivas ou mortas. O material coletado é processado e incluído no Banco Estadual de Perfis Genéticos. A mobilização reforça a importância da participação dos familiares no processo de identificação. Para isso, é necessário registrar boletim de ocorrência na Delegacia de Pessoas Desaparecidas, apresentar documento oficial com foto do doador da amostra. Caso o doador seja criança,
levar certidão de nascimento e documento oficial com foto do responsável. De preferência, parentes diretos. O que são esses parentes diretos? Os pais, os filhos e os irmãos. A coleta ela é indolor, ela é feita com um suave, a gente coleta, introduz na boca e faz um raspado das células da mucosa oral. Essa mobilização ela já conseguiu identificar aproximadamente 700 indivíduos. O estado do Pará também já conseguiu identificar familiares que estavam em outro estado. Então é muito importante essa mobilização. Essa mobilização é mais uma questão de conscientizar as pessoas que existe esse serviço, existe essa ferramenta que também ajuda a localizar pessoas que estejam desaparecidas. O mutirão segue até a sexta-feira na sede da Polícia Científica do Pará, que fica na Avenida Mangueirão, número 174. As coletas são realizadas das 8 horas da manhã até às 5 horas da tarde. Uma criança de 5 anos morreu afogada em um rio no município de Santana do Araguaia, no sul do estado. O acidente foi no último sábado à tarde, durante um acampamento em família. Segundo a polícia, o menino estava brincando no rio Campo Alegre e afundou rapidamente em um momento de distração dos responsáveis. Parentes e vizinhos que estavam no local entraram na água para fazer as buscas. A criança foi encontrada minutos depois, mas infelizmente já estava sem vida. O enterro ocorreu no domingo. A Polícia Civil registrou o caso como morte acidental e está agora ouvindo testemunhas. Perícias foram solicitadas e testemunhas estão sendo ouvidas. A gente só pode lamentar por esse caso tão triste. E a gente quer saber a sua opinião sobre as notícias do dia. Basta mandar uma mensagem aqui para o nosso WhatsApp ou apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está agora aí na tela. Logo mais, sua mensagem pode ser lida aqui no JL2. E a seguir, a chegada das urnas que serão usadas nas eleições ao maior município do Pará e do mundo. E fiéis participam da missa do mandato, que marca o início das peregrinações do Círio 2026. 7 horas e 20 minutos, imagens ao vivo da Avenida João Paulo II, bem perto ali da Doutor Freitas, né? Bem no cruzamento, a gente vê trânsito tranquilo e muita gente se exercitando nesse horário ali no calçadão. Tá certo. A mãe de vocês não tá mais aqui. Desgraçado fugiu. Eu vou ficar com as crianças. Foi o último pedido da Julie. Eu confio em você, minha amiga. Eu sei que não vai ser fácil, mas o amor vai mostrar o caminho. Hoje, a sua novela das 7, por você. Chega de bonde que promete e não repara o cabelo. Amiga, reseta. Novo Eudora Ciage Ultra Bond Reset. Recupera fios ao nível de cabelo virgem. Hoje, logo depois do Jornal Nacional. A Globo vai entrevistar candidatos à presidência. A Renata e eu vamos ouvir cada um deles sobre os temas que mais importam aos eleitores de todo o Brasil. Candidatos convidados. Hoje, Romeu Zema. Amanhã, Ronaldo Caiado. Quarta, Renan Santos. Quinta, Lula. Sexta, Flávio Bolsonaro. Sábado, Augusto Cury. A partir de hoje, logo depois do Jornal Nacional. Entrevistas com candidatos à presidência. É o jornalismo Globo na cobertura das eleições 2026. É a democracia ao vivo. Cada passo no asfalto constrói a sua jornada e ganha forma na medalha inspirada na fé e na berlinda. Garanta sua vaga em corridadocírio.com.br. Corrida do Círio 2026. Uma história que nos move. Chegaram as seletivas Ideal 2027. Garanta sua vaga com descontos de até 50%. Aulas experimentais dia 21 e 23 de setembro e prova no dia 26. Inscreva-se em grupoideal.com.br. Sou ideal, sou 50 anos. Ele mata por dinheiro. Mas algumas vidas não têm preço. Ela é uma criança. E qual é o problema? Eu não faço isso. O seu pessoal sabia para quem era o trabalho. Cancela esse contrato. Você não sabe com quem tá se metendo. Eu já fiz muitas loucuras. Mas eu não machuco crianças, nunca. A menina vai continuar viva.
E agora, quem colocou um preço na vida dessa jovem vai pagar muito caro. Ele quer vingança por Beatriz Leon. Hoje, depois de Quem Ama Cuida, Assassino Sem Rastro, filme inédito, em tela quente. Eleições 2026 já chegaram a Altamira as 483 urnas eletrônicas que serão usadas para a votação no município e também nas cidades de Brasil Novo e Vitória do Xingu, no sudoeste do estado. Juntos, os 3 municípios têm mais de 120 mil eleitores aptos a votar. Altamira é o maior município do país e, por isso, tem planejamento e logística diferenciados para garantir o direito ao voto nas localidades de difícil acesso, como as áreas ribeirinhas e as aldeias indígenas. O Tribunal Regional Eleitoral enviou 483 urnas eletrônicas, que serão usadas na votação na 18ª Zona Eleitoral, que abrange Altamira, Brasil Novo e Vitória do Xingu. Os 3 municípios juntos têm mais de 120 mil eleitores. Altamira tem o maior número de locais de votação, 58, onde vão funcionar 328 sessões eleitorais. Estão aptos a votar no município 87.021 eleitores. Em Brasil Novo, são quase 16.800 eleitores, 17 locais e 67 sessões eleitorais. Em Vitória do Xingu, serão 13 locais de votação, onde vão funcionar 57 sessões, que totalizam 16.450 eleitores aptos a comparecer às urnas. E para garantir o direito ao voto aos moradores de localidades remotas, onde o acesso é difícil, um planejamento diferenciado foi feito com bastante antecedência, considerando as dimensões territoriais do município, que são gigantescas. Em Altamira, serão usados os transportes terrestre, fluvial e aéreo para levar as urnas e os técnicos que vão trabalhar nas eleições. Aqui nós temos locais em que vão de áreas fluviais, transporte aéreo e transporte misto, que é o transporte terrestre com transporte fluvial. Algumas aldeias chegam com as urnas as urnas chegam nelas através dessa forma. Então, muitas das vezes, realmente a logística tem que ser pensada com muita antecedência e a gente criou uma nova logística para aprimorar e reduzir custos para as eleições aqui da nossa região. Esse ano houve uma mudança na preparação das 42 urnas que serão usadas para a votação nos distritos de Castelo de Sonhos e Cachoeira da Serra e também nas aldeias Picatote e Baú dos indígenas Caiapó, que ficam a uma distância de mais de 1.000 quilômetros daqui da sede de Altamira. Os equipamentos serão preparados em Novo Progresso, município que fica mais próximo dessas localidades. A medida tem por finalidade agilizar o transporte das urnas e também economizar nos custos. A gente fez com que haja uma nova preparação dessas urnas mais próximas no município de Novo Progresso, para que atenda e reduza em torno de 60% a nossa logística aí com relação ao transporte modal aéreo, né? Que facilitaria para as eleições. Outra novidade é a ampliação de locais de votação para os indígenas. Uma nova aldeia terá a urna eletrônica pela primeira vez. É a aldeia Laranjal do povo Arara, na região do Rio Iriri, onde estarão aptos a votar 200 indígenas. A aldeia Laranjal agora foi inclusa e nós já temos autorização para criar mais 2 aldeias, do Chipá e Coruaia, para as próximas eleições de 2028. Além de que nós já temos algumas aldeias criadas há algum tempo aqui para facilitar o voto dos indígenas, para que todos possam participar do pleito de 2026. Um incêndio de grandes proporções atinge uma área na Serra de Canaã dos Carajás. O incêndio começou no início da tarde, no morro do bairro Novo Brasil, ali próximo ao centro de Canaã. O fogo se alastrou rapidamente devido ao tempo seco e o vento forte. Ainda não se sabe o que deu início, o que causou aí o começo das chamas. Uma equipe da Secretaria de Meio Ambiente do município, lá de Canaã dos Carajás, e uma equipe do Corpo de Bombeiros foram acionados para atuar
aí nessa ocorrência. A imagem realmente é impressionante. A grande quantidade de fogo aí se alastrando. A gente sabe que vários municípios do Pará vivem um período de estiagem e situações como essa sempre preocupam. Pacientes renais crônicos de Belém denunciam a falta de transporte para chegar às sessões de hemodiálise. Sem a van da prefeitura, muitas famílias estão pagando do próprio bolso ou recorrendo ao transporte público para não interromper um tratamento que é essencial para a vida. Seu Albino é renal crônico, mora em Outeiro e há quase 2 anos usava o transporte ofertado pela prefeitura 3 vezes na semana para fazer as sessões de hemodiálise no centro da capital. Agora ele tem tirado dinheiro do próprio bolso para dar continuidade ao tratamento. À noite, quando eu venho de lá, está dando R$ 49,50. Às vezes, quando eu fico esperando por aqui, às vezes eu pego por 38, 40. Assim vai. Meu coração, como diz, fica 1.000. Estou tirando dinheiro de onde eu não tenho. Desde que a van que ofertava o serviço apresentou problemas no último dia 4 de agosto, os pacientes que dependiam dela têm tido dificuldades para seguir com a rotina de cuidados. Algumas famílias têm usado o transporte público para garantir a frequência nas sessões, mas o retorno para casa pode ser arriscado diante do estado debilitado em que os pacientes saem do tratamento. Em uma das vindas, eu fui tentar ultrapassar ele caiu no vão do BRT. Ele está cada vez mais debilitado com isso, com tudo isso. Ele passou mal, eu tive que trazer então para internar. A hemodiálise é um tratamento essencial para quem tem doença renal crônica. Quando os rins deixam de funcionar direito, o corpo passa a acumular toxinas e líquidos. É nesse momento que o tratamento entra. Máquinas fazem parte do trabalho que os rins não conseguem mais fazer e ajudam o paciente a manter o organismo funcionando. Pacientes em tratamento contínuo, como é o caso de quem convive com a doença renal crônica, têm vários direitos garantidos por lei, entre eles o acesso gratuito ao transporte, o chamado transporte sanitário, que prevê o deslocamento para procedimentos essenciais. Além de Outeiro, pacientes de Coraci e da Terra Firme estariam tendo esse direito violado. Parentes de pacientes procuraram a ouvidoria do SUS e a coordenação de renais crônicos da SESMA, que se limitou a dizer que o setor de transporte da secretaria não disponibilizou o veículo para o retorno da rota. O Ministério Público também foi acionado em busca de respostas. Aquela sensação de descaso, nós estamos sem transporte há bastante tempo e isso está complicado, porque vai para um lado, vai para a SESMA, não resolve, vai para o Ministério Público, não sei para onde, mas não resolve. E é impossível a gente ir fazer um tratamento com renal crônico sem ter o transporte próprio para eles. É inadmissível eles terem que enfrentar um transporte público para ir e vir fazer a hemodiálise. Espero que ele resolva esse caso, porque é um caso que, quer dizer, eles, como diz, vão esperar morrer para eles tomarem providência. Uma situação gravíssima, né? Quem precisa, quem tem um problema de saúde tem urgência sempre. Nós procuramos a Secretaria de Saúde de Belém e o Ministério Público do Pará e até o momento não tivemos nenhuma resposta. E agora uma ótima notícia para a gente começar a nossa semana. Dona Onete recebeu alta do hospital neste domingo. Ela estava internada há mais de 10 dias para tratar um quadro de infecção. Na saída, fez questão de agradecer a toda a equipe médica. Dona Onete tem 87 anos. Esta foi a segunda internação esse ano. A primeira foi em fevereiro. Em março, ela passou por uma cirurgia. Agora, a nossa rainha do carimbó chamegado vai seguir em recuperação em casa, ao lado da família. Quem sabe ela está assistindo ao JL2 agora. O que é que a nossa equipe deseja? Um banzeiro de coisa boa, Dona Onete, principalmente saúde, do jeito que a senhora merece. Agora, o esporte. Remo e Paysandu ainda estão fora de Belém depois da rodada do fim de semana e o repórter Bruno Amâncio traz as informações da dupla Repá. Fala aí, João, um forte abraço para você e a todos que nos acompanham aqui no JL2. Hoje é um dia off, tanto para Remo e Paysandu. As equipes estão de folga, né? Depois dos jogos no final de semana, as duas equipes jogaram fora de Belém e aí hoje receberam esse dia de folga. Vamos trazer aqui algumas informações da dupla Repá. Vamos começar com o Remo. No último sábado
foi até o Rio de Janeiro, perdeu de virada para o Fluminense por 2-1, resultado que manteve os azulinos na zona do rebaixamento, na 18ª colocação com 23 pontos. O Remo, que agora terá 2 jogos dentro de casa, contra Coritiba e Flamengo. O primeiro contra o Coxa, segunda-feira, às 8 horas da noite, no Mangueirão. E a diretoria azulina lançou uma promoção de ingresso, né? A partir de R$ 30, arquibancada, cadeira R$ 60. Isso para ter torcida em massa, um apoio em massa diante da equipe paranaense. Agora falando do Paysandu, que no sábado também foi jogar contra o Ituano, na cidade de Itu, no interior de São Paulo, e venceu por 1-0 o gol do Ítalo, já nos minutos finais, resultado de extrema importância, que deixou o Paysandu praticamente com a classificação assegurada. Para isso, precisa apenas de um empate. No sábado, 5 horas da tarde, diante do Maringá. Aliás, essa última rodada da primeira fase da Série C será simultânea. Todos os jogos no mesmo horário e dia, tá? E olha, a diretoria do Paysandu conseguiu mudar o local da partida. Seria na Curuzu, agora enfrenta o Maringá no Mangueirão. E a diretoria também lançou um desafio, que é atingir uma marca de seguidores em uma rede social até o fim do dia de hoje. Se conseguir, terá promoção de ingresso a partir de R$ 10 para lotar o Mangueirão diante do Maringá. É a última partida da primeira fase. Paysandu, que precisa de empate, como eu falei, mas também com uma derrota pode conseguir a classificação e aí a depender apenas de 2 resultados de outros 7 jogos de adversários diretos nessa briga pela classificação. Bom, essas são as informações de Remo e Paysandu. Como eu falei, hoje as 2 equipes estiveram de folga, voltam a treinar amanhã para os próximos jogos. Eu volto com você, João, um forte abraço. Valeu, Bruno. Agora a gente fala de Sírio 2026. A diretoria da festa realizou ontem a tradicional manhã de formação de dirigentes de peregrinação. O encontro reuniu cerca de 2.000 pessoas que vão coordenar os encontros de peregrinação nos lares e instituições da capital e é uma das atividades de preparação espiritual para o Sírio de Nazaré. Há 5 anos, Carlos participa da formação. Ele é o responsável por organizar as peregrinações da imagem da Virgem de Nazaré às famílias do edifício Manuel Pinto da Silva. É algo muito especial e que a gente se prepara e que procura levar um pouquinho da mensagem de amor, do sim de Maria, quando ela foi a evangelizadora do Salvador. A tradicional manhã de formação de dirigentes de peregrinação reuniu cerca de 2.000 pessoas. O evento foi conduzido pelo padre João Dantas, orientador e revisor do livro de peregrinações. A formação é voltada às pessoas que irão coordenar os encontros de peregrinação nos lares e empresas de Belém. Ano passado, por exemplo, visitamos quase 100.000 famílias, onde essas pessoas são preparadas. Hoje é explicado todo o livrinho de peregrinações sobre o tema, como eles devem proceder durante todas as reuniões dentro das casas. Então, é isso que eles vão fazer agora, levar a palavra, levar a mensagem que o Sírio dentro das famílias para que a gente viva o Sírio mais abençoado. A tradição das peregrinações iniciou em 1972, idealizada pelo padre Giovanni Incampo, então pároco da Basílica Santuário. O objetivo era proporcionar uma preparação espiritual mais profunda antes do Sírio. Dona Angelita lembra de como as peregrinações cresceram ao longo das décadas. Eu hoje aqui olhando essa multidão, esse exército, o meu coração só falta sair do peito, porque começou muito minúsculo, mas hoje está mais do que maiúsculo, está uma bênção de Deus. Desde 1994, o livro das peregrinações norteia os encontros, realizados entre agosto e setembro. A expectativa da diretoria da Festa de Nazaré é de que cerca de 120.000 locais sejam visitados a cada ano. Os dirigentes são elos fundamentais entre a igreja e as comunidades. O trabalho que é feito voluntariamente, mais do que logística, é um momento de acolhimento, onde o conforto, a esperança e o espírito da união são levados aos locais visitados através do Evangelho. A missão não é apenas levar uma imagem, levar um cartaz, levar um livro. A missão do cristão católico neste campo é caminhando com Maria nas estradas desta vida, deste mundo,
para levar Jesus lá onde ele ainda não é conhecido, lá onde ele ainda não é amado. A primeira missão é me auto-evangelizar para que, transformado por Cristo, possa levar esse Cristo aos irmãos e irmãs. Mais do que um trabalho, uma missão que ajuda a levar a devoção a Nossa Senhora de Nazaré a diferentes lugares. É uma missão das mais nobres que nós podemos fazer nessa vida. Nossa Senhora é a nossa medianeira, é a mãe que ama, é a mãe que intercede. Eu quero ainda viver muitos anos, já fiz 80 anos, mas eu quero viver muito mais ainda para servir esse meu Jesus Salvador. 80 anos de muita fé. E parte desses dirigentes está agora na Basílica Santuário, onde ainda há pouco participou da Missa do Mandato, que marca oficialmente o início das peregrinações. A gente vai falar ao vivo com a Poliane Guimarães, que traz mais informações para a gente. Boa noite, Poli. Olá, João, boa noite para você e para quem nos acompanha. Como você já adiantou, essa é uma celebração que faz a bênção das imagens de Nossa Senhora de Nazaré, que vão peregrinar a partir de agora pelos lares e pelas comunidades da capital. Essa missa, que já é tradicional aqui em Belém, foi presidida pelo arcebispo metropolitano de Belém, Dom Júlio Endiacamini, e esse ano ela teve um duplo motivo, além, é claro, da bênção dessas imagens que agora vão visitar as casas dos fiéis católicos, né? Também teve o objetivo de ação de graças. Isso porque hoje, depois de 2 anos e 9 meses, será feita a entrega oficial das obras de restauro da Basílica Santuário. Nesse momento você acompanha que vários católicos, vários fiéis que estavam dentro da igreja acompanhando essa celebração já se concentram aqui na área externa da Basílica para participar dessa cerimônia. Como eu disse, foram 33 meses de trabalho, 80 profissionais, todos paraenses, fizeram essa recuperação integral não só dos elementos artísticos, mas também arquitetônicos da Basílica, o que inclui altares, capelas laterais, vitrais, pinturas decorativas, elementos em pedra, telhados e forros, além de intervenções na infraestrutura e a requalificação de espaços históricos, a exemplo da cripta, que passa a integrar o conjunto de ambientes acessíveis à visitação. Um detalhe importante de todo esse período em que essas obras de restauro foram feitas é que elas foram realizadas com a igreja aberta, funcionando, o que se tornou um desafio para quem trabalhava nessa obra, até porque são detalhes muito delicados que têm que ser feitos de recuperação, e imagina fazer isso com as celebrações sendo realizadas, com as pessoas circulando pela Basílica Santuário. E esse é o primeiro restauro feito em 117 anos de existência desse espaço, que é tão importante para a fé católica e para a devoção mariana aqui na capital. Vale lembrar que essa missa do mandato, além dessa etapa de bênção das imagens e também de celebração da entrega do restauro da Basílica Santuário, também marca a contagem regressiva para a grande festividade mariana. Vai ser feita toda uma cerimônia aqui do lado de fora da Basílica Santuário, inclusive com a apresentação de um mini documentário de 4 minutos que mostra parte desse trabalho executado por esses 80 profissionais, e todos os detalhes dessa cerimônia e também da missa do mandato você acompanha amanhã cedinho no Bom Dia Pará. Volto com você, João. Muito obrigado, Poli. Basílica mais linda do que nunca. E tem um comentário aqui, uma participação, vamos dar uma olhada. O Cleuton Brabo, boa noite para você, Cleuton. Belém já se encontra em clima de Sírio outra vez. Pois é, né, Cleuton? E a gente aqui já se preparando para esse segundo domingo de outubro. Uma boa noite para você. Até amanhã. Hoje, as notícias do Brasil e do mundo no Jornal Nacional. Em seguida, começam as entrevistas com candidatos à presidência. Candidato convidado, Romeu Zema.
E logo após, quem ama, cuida. Por você, oferecimento Perdigão, o sabor de comer juntos. No capítulo anterior. Carol, eu fiz uma promessa pra Júlia no leito de morte. Eu prometi cuidar das crianças. Eu preciso que você saiba que eu tenho planos pra você. Planos? Coisas que talvez não caibam numa casa com 4 filhos. Minha querida. Aquela oportunista da Bela, ela sempre quis o que era meu. Mas aqui, o meu lugar, ela não vai ter. Acorda, Cemo, molenga, vai, acorda, vai trabalhar. Ei, escuta. Um dia a doutorinha vai me notar. Escreve aí, escreve. Que isso? Eu não acredito. A Dulce pediu demissão? Fique agora com o capítulo de hoje.